A sua mão. Caio, prepara para a gravação, por favor, meu irmão. Pegue a sua Bíblia na sua mão, querido. Abra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Evangelho de João 3, 30. Um dos versos mais conhecidos e falados da igreja. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a viver e fazer, Deus, isso. O Teu Espírito Santo em nós opere, Pai, em nome de Jesus, para que nós consigamos viver como o Senhor deseja, para a glória de Deus. Amém. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Todos nós, com certeza, já escutamos isso, né, irmão? Convém que ele cresça e eu diminua. Tem aquela canção maravilhosa que nós cantamos, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. E ontem, isso aqui brotou no meu coração, porque ontem eu estava aqui dando aula na escola de embaixadores, dando a introdução sobre o assunto do batismo. E começamos a falar sobre o milagre do novo nascimento, que é o novo nascimento que nos conduz ao batismo. Isto é, se alguém está realmente indo ser batizado, se alguém não há uma vontade naquele alguém de tomar um banho frio ou quente na piscina ou no rio. Porque essa história de pessoas que vão tomar banho no dia do batismo é antiga. João Batista, lá em Mateus capítulo 3, estava batizando o pessoal lá no Rio Jordão. Daqui a pouco ele começou a olhar na margem do rio, um monte de gente chegando, ele batizando, só olhando aquele momento. Ele parou o batismo. Falou, peraí, só um pouquinho. Ô, vocês aí que estão descendo para o batismo, aí, quem ensinou vocês a escapar da ira vindoura? Aí o pessoal já parou com João Batista, né? Ô, senhor, rapaz, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta vocês virem aqui para eu batizar vocês. Isso não está valendo nada. Então é o novo nascer, é o nascer de novo que nos conduz ao batismo. E depois que nós nascemos de novo, nós vamos sendo conduzidos para dentro do mundo de Deus, que nós chamamos de reino de Deus, de nova vida em Deus. De maneira que, se alguém está no nosso meio, mas não vai na direção de Deus, não nasceu de novo ainda. É fácil assim. É o novo nascimento, é esse novo coração, é essa vida de Deus que te empurra para dentro das coisas de Deus. Se você tenta ir para dentro das coisas de Deus, sem ter nascido de novo, você não consegue, você trava no meio do caminho, as coisas não fazem sentido, você fica aborrecido com as coisas de Deus, Deus se torna muitas vezes um estraga-prazer, coisas assim. Mas eu gostava tanto de fazer tal coisa, agora conheci Jesus, agora não pode mais, né? Fazer o quê, né? Sabe isso aí? Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós temos que transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente, do nosso entender, para que alguém possa experimentar de Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós estávamos falando ontem, tem muita gente que está na boa, né? Está na boa. O que é estar na boa? Ele fará tudo aquilo que é benéfico para ele, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que ele vai alguma coisa ganhar, se sentir bem, confortável, etc e tal, ele vai fazer. Por exemplo, amanhã teremos uma reunião de comunhão na casa
do Edson. Ah, turma assim, glória. Um liga para o outro liga para um, e pega, quem não tem dinheiro arruma, quem não tem empresta, auê, está todo mundo lá. No mesmo dia, à noite, depois disso aí, vai ter uma reunião de oração agora. Ai, rapaz, amanhã tem que acordar cedo. Da mesma maneira que as pessoas correram para dar um jeito de ir para a comunhão, vão correr da oração também. Por quê? Porque essa pessoa ainda está na boa. Ele vai fazer, ele vai obedecer, que nem obediência não é isso. Já expliquei aqui, o que é obediência, gente? Né? Obediência, alguém pensa, olha, eu estou confundindo obediência com inteligência. Olha, rapaz, não faz isso, que isso aí vai dar um problema para você. Aí a pessoa não faz. Olha que menino obediente. Não, ele não é obediente, ele é inteligente. Obediente é aquele que Jesus falou assim, ó, anda em cima da água aqui comigo. Ah, esse é obediente. Porque Jesus trabalhou na questão do impossível. Ou aquele que Jesus falou assim, ó, Jesus, nós pescamos a noite inteira já, não vai dar nada. Jesus, vamos voltar comigo. Pessoal, já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Não, mas vamos voltar comigo agora que você vai ver. E eles obedecem, vão contra a experiência da vida deles, vão contra tudo que eles sabiam por obediência. Obediência, irmãos, a obediência a Deus, ela vai trafegar dentro de você na área onde você vai ter um grande conflito com a experiência da sua vida, com aquilo que você sabe. Deus vai chamar você nessa área, aí você vai conseguir obedecer. O resto é inteligência. Fazer o lógico, fazer aquilo que é lógico, não é obedecer, é ser inteligente. Obedecer é fazer aquilo que não é lógico. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Voltem comigo para vocês verem. Eles voltaram, obedeceram e encheram as redes. Então, as pessoas estão muito na boa ainda à vontade de Deus. Eu vou fazer nessa igreja aí o que for bom para mim. Quando você passa da boa para a agradável vontade de Deus, as coisas de Deus se tornam agradáveis para você. Vai ter oração depois da comunhão. Cara, que benção, eu vou ficar. Você fica. Já é agradável a presença de Deus. A grande, massiva maioria ainda, talvez, não passou da boa para agradável. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Convém que ele cresça e eu diminua. Por que eu fiz todo esse efeito estilingue puxando para trás, para a gente entender o que vai à frente? Não ficar um negócio meio sem pé nem cabeça. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem nasceu de Deus vai na direção de Deus. É o que nós chamamos de santidade, de santificação. Assuntos que viraram, que é engraçado, que assunto de santidade, santificação, passou agora a ser matéria de apostila e livro. Esses assuntos vão sair no meio de moda da igreja. Por quê? Porque ele chama a mudança de vida. E a pessoa, não, mas eu estou na boa. Então, o fato é que, quando João Batista, que não era qualquer um, viu que Jesus desceu e foi batizado por ele e saiu, e as pessoas começaram a perguntar: quem é esse homem? Quem é esse homem? Falou assim: esse aí é o que vocês têm que seguir. O meu ministério acabou. A minha vez de fazer alguma coisa acabou. Agora é ele. Ele é o Senhor. Segue. Ele transferiu os discípulos dele para Jesus. E depois ele diminuiu tanto que até morreu. Cortaram a cabeça dele. Convém que ele cresça e eu diminua. Vai fazer sentido aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa história de diminuir não começa com João Batista e nem com a gente. Essa história de diminuir começa com Jesus. Que segundo o texto de Filipenses capítulo 2, quem diminuiu da sua glória para nascer homem, gente como a gente, foi ele. Então alguém diz:
Não vou seguir exemplos, eu gosto dessas frases. Não vou seguir exemplos de homens. Então ótimo, segue o de Jesus, que ele fez primeiro. Segue o de Jesus. Maravilha. Mas, como é que acontece isso, gente? O que é isso? Será que é mais um versículo pequeno que a gente fica falando na igreja, cantando no meio de algumas canções, e ninguém está nem aí para viver com isso? O fato é, irmãos, escute isso em nome de Jesus, todos os dias da vida de um cristão, ele está trabalhando nisso daqui, ó. Ele, de comum acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha e ele vai deixando trabalhar, e vai fazendo, e vai entrando, vai sendo moldado por Deus. Você vê hoje, irmão, nas igrejas evangélicas, você sai com o microfone: ei, quanto tempo você está na igreja? Que não pode falar convertido, que é complicado isso aí. Quanto tempo você está na igreja? 1 ano, 3 meses, 2 anos, 20 anos, 35 anos. Nasci em berço evangélico, aquele berço cheio de versículo. E tal. E tal. E subentende-se que cada ano que aquela pessoa tem na presença de Deus, mais maduro ele deveria ser, correto? Sim ou não? Mais humilde, mais parecido com Jesus ele deveria ser. Aí você pega, quanto mais experiência evangélica ou conhecimento de Bíblia as pessoas têm tido hoje, mais arrogantes e insuportáveis eles são. Mais donos da verdade e machucadores dos outros eles são. Estranho, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Tem algum processo que está fora do lugar. A pergunta é para nós todos: no que é que eu e você, no que você diminuiria agora para que alguém visse Jesus na sua vida? Essa semana que vai entrar, no que é que você se diminuiria para que alguém pudesse ser acessado por Jesus através de você? No que é que você está disposto a diminuir? Baixar sua bola, ficar quieto. Jesus não pode crescer em nós se nós não diminuirmos, irmãos. Não vai crescer 2 árvores juntas. Nós precisamos, isso é um tratado essencial do verdadeiro evangelho, que quando ele entra em alguém, ele vai destruindo quem você é e Jesus vai aparecendo no lugar. Não existe essa história de eu estou 300 anos na igreja e sou a mesma pessoa que eu era antes. Não pode. Mas já hoje existe muito disso dentro da igreja. E eu não estou falando, irmão, de uma pessoa assim totalmente escalafobética, assim, totalmente tirânica, terrível. Não. Porque enquanto eu estava meditando nisso daqui, Deus me falou de 3 áreas que, se nós temos que diminuir para que ele cresça, e nós temos que diminuir, existem 3 áreas principais onde essa diminuição do eu precisa acontecer. A gente tem que ver. A gente tem que ver isso. Como nós estávamos estudando ontem, o verdadeiro novo nascimento, o verdadeiro cristão, ele é visto também através das suas novas práticas. Mas não somente através de novas práticas, mas de um novo sentir. Que se há de convir comigo, que nós podemos mudar as nossas práticas, mas o nosso coração ainda continua podre. Por exemplo, como nós estávamos falando ontem aqui. Eu nunca vou cair em adultério, não. Nunca vou botar a mão na mulher de ninguém. Nunca vou botar a mão no homem de ninguém. Mas aqui dentro, já passei o rodo em todo mundo. Então, mudei a prática. Não ponho mais a mão em ninguém. Mas aqui dentro não mudou. Aqui dentro não mudou. Não brigo mais com ninguém. Mas aqueles que eu já briguei vai ficar enterrado aqui comigo até eu morrer. É glória, é gostoso.
Então muda o coração, muda a mente, muda o espírito, muda a prática. Nós temos que diminuir, é isso? Então a primeira coisa que eu queria falar para você, que Deus vai ensinar para nós, todos nós, começando de mim, para todo mundo aqui. Como diz aquele negócio, irmão, hoje a palavra foi para você, né? Pode falar para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, hoje a palavra é todinha para você. Pode falar para ele. É verdade. É verdade. Convém que eu diminua e que Jesus cresça. Eu não consigo ver isso, irmão, acontecendo sem dar problema, sem ter luta, sem a gente ter que empreender grande luta aqui dentro, ó, contra tudo que nós conhecemos e somos e aprendemos. Então, vamos começar então a escolinha de Jesus diminuindo. Se Jesus tivesse aqui agora em carne, mas ele não está em carne, mas ele está no Espírito, está na palavra. Então Jesus vai falar conosco a primeira coisa: meus filhos, vocês precisam diminuir com relação aos seus dons e habilidades. O que você sabe fazer? O que é que você é bom demais? Você é bom demais no quê? Você tem uma boa retórica? Você toca bem no instrumento? O que você faz com excelência, mas que tem gerado um coração podre, adoecido? Quem de nós aqui hoje, por mandato e por vida com Deus, se diminuiria perante os outros, seria generoso para com os irmãos? Generosidade não é só dar dinheiro e ser bonzinho, não é isso. Ser generoso é deixar aquele que não tem tanta habilidade, que não tem tanto dom tão maravilhoso como o teu, ir na tua frente. Você que sabe muito, você domina aquela área, você tem mesmo, todo mundo sabe que você tem, isso você também sabe, e isso é perigoso. Aí vem Jesus e fala assim, ó, joga tudo isso aí no chão, porque aí estão chegando os novos convertidos. E irmãos, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos desenvolver sabedoria e discernimento na igreja e na vida, né? Para compreender que nem todo mundo na igreja tem o mesmo nível. Então você está falando que aqueles têm um nível. Isso aqui é muito tênue e muito perigoso, porque a gente sabe, você que tem alguma habilidade, todo mundo aqui tem uma habilidade em alguma coisa, você que sabe fazer alguma coisa bem, você sabe, quando você vê o outro, a primeira mensagem que vem na sua cabeça é falar, você é melhor que ele. Você está entendendo? Você faz melhor. É aquela mensagem já vem na sua cabeça. Aí Jesus já para do lado, vamos ver o que você vai fazer. Você vai continuar nessa posição ou você vai diminuir e você vai ser generoso com respeito aos seus dons e habilidades e vai conduzir aquele que sabe menos na sua frente para que ele se sinta seguro e para que ele também consiga ser aquilo que Deus quer. Poderíamos falar aqui da área, né, do tablado aqui, ou do altar, como alguém queira chamar. As verdadeiras guerras que existem hoje por causa de um microfone, quem vai pregar, quem vai falar. Não existe, irmãos, uma vontade de fazer a pregação genuína. Existe uma vontade de estar aqui falando para as pessoas. Na verdade, isso é um reflexo de uma rejeição que eu devo ter de algum canto na minha vida, que eu preciso ser o centro das atenções, eu preciso ser amado, eu preciso estar no foco, eu preciso estar sobre as luzes, para que as pessoas me olhem e me achem que eu sou importante, e aí eu consigo ficar bem. Porque se alguém fala, poxa, eu tenho a vontade de pregar, maravilha, irmãos, comece pelo Bom Samaritano, nós estamos precisando de pregadores lá urgentemente, para pregar para toda aquela cambada da rua, gentaiada que passa. Mas aí
Quem que está vendo? Quem que está me vendo debaixo do... Quem que vai me ver debaixo da ponte do Paraíba? Ninguém. É escuro. Então... Está entendendo, gente? Então você pega uma pessoa e fala assim, ó, você vai ministrar domingo, casa cheia, o cara já... Não, porque eu me preparei, porque as obras do Senhor tem que fazer assim, com preparação. Olha ele, olha. O mesmo convite foi feito na terça, e não foi. Não é interessante, tinha ninguém para ver. Tinha ninguém para bater palma. Então existe uma disputa. E quando um prega, o outro prega, um fica analisando o outro. Não uma análise da pregação em si, naquilo que poderia melhorar, mas querendo saber quem é o melhor. Essa conversa é antiga dos apóstolos lá, né? Quem que é o maior? Jesus falou, vocês não entenderam nada, né? O maior é o menor, é o servo. É a mesma coisa aqui. Para que nós venhamos a diminuir, será que você é capaz de dar o seu lugar para que um novo aprenda? Sabe que você pode pegar o seu instrumento mais caro e emprestar para aquele irmão tocar? Não posso, porque esse instrumento é muito caro. E a vida dele é barata? Custou o sangue de Jesus. Mas não é ninguém pensa nisso, né, gente? Ninguém pensa. Você poderia diminuir na questão de dons e habilidades? Uma das coisas que a gente é mais difícil para nós, irmãos, é essa área da experiência. Mas já tem experiência nisso. E a gente não cede lugar, e a gente não consegue ser generoso, mas a gente ainda tem nome de igreja, e a igreja vai ficando velha na idade, né? E as pessoas não conseguem chegar onde Deus quer que elas cheguem. Por quê? Porque tem gente lá que não deixa ninguém passar. Conversa antiga de Mateus 23, Jesus os fariseus. Nem vocês entram no céu, e vocês também não deixam entrar aqueles que estão afim. Nem vocês fazem o que devem fazer, e também não deixam os que querem fazer começar a fazer, porque não há generosidade. Eu não posso diminuir, eu tenho que crescer. Inclusive o grande engano, um dos grandes enganos do que se chama evangelho nos dias de hoje é isso. É o triunfalismo. Vitória, vitória, vitória sempre. Ganha, ganha, ganha sempre. Engraçado que no reino de Deus, Jesus disse, aquele que ganhar, perdeu. E aquele que perder, ganhou. É Jesus que falou. Mas hoje está sendo ensinado várias cartilhas. Tudo que você tem que fazer, você tem que ganhar. Você tem que ser o cara. Você tem que ser o abençoado. Essa história do abençoado aí. As pessoas... Sabe o que significa, querido? Bênção. Primeira menção da palavra bênção na Bíblia, sabe o que ela significava? A presença de Deus numa pessoa. Isso é bênção. Entendeu? O que os caras mudaram hoje? Bênção é coisa. Se você tem um monte de coisas, significa que você é abençoado. Não significa nada. Mas hoje é isso que voga. Né? Se você pega pessoas hoje que tem muitas posses materiais, logo os outros crentes, olha, aquele rapaz é abençoado. Aí nós colocamos aqui um cara com um ternão italiano, corte, como é que é aquele lá dentro? Corte italiano? O que é treino? Você comprou no brechó lá e fica falando para os outros. É aquele lá bonito, cheio de anel de ouro, perfume, perfumadão, aquele cara, aquele pá, né, que você olha, aquele cara, o sapato do cara parece um espelho, aquele cara anda, aquele cara, né? Você põe ele desse lado aqui, ó. E desse lado aqui você põe um irmãozinho, né? Calcinha surrada, sapatinho normal, tal. E aí falando, vamos orar agora, irmãos. Vamos orar. A grande maioria vem aqui, ó. Estou falando entre nós, estou falando do geral. Por quê? Porque reconhece bênção através de coisas. Deixa eu ver. Aquele cara lá pode orar por mim. Por quê? Porque ele tem.
É um assombro esse negócio. Mas as pessoas têm chamado isso de evangelho. Você tem carro? Ou não tem? Ah, mas Deus vai te abençoar ainda. Amém, eu creio. Vai abençoar você, irmão? Amém, eu creio. Mas eu já sou mais do que vencedor, mais do que abençoado, com ou sem carro, com ou sem aquilo. Porque bênção, segundo a palavra de Deus, é a presença de Deus no homem. Porque senão não ia ter que jogar fora o que Jesus falou em Lucas 12. O verdadeiro valor de um homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Não. Mas hoje é. Quem de nós diminuiria? Quem de nós conseguiríamos diminuir indo para um lugar, vamos falar assim, indo para um lugar pobre, indo para uma igreja de irmãos mais não existe esse negócio de irmão, assim, vamos cortar esse troço, não tem. Indo para uma igreja cujos olhos humanos é menos favorecida. Esta agora está certa. Mas espiritualmente ela não perde para nenhum. Porque, irmão, já falei isso aqui. Olha, eu já tive cada experiência com Deus. Cada uma. E as maiores não foram em igrejas, prédios com piso de mármore, 5 telões. Não foi. Foi lá na roça. Foi lá naquele cantão. Onde gente busca a Deus, porque Deus é Deus. Não busca Deus para Deus dar as coisas para ele. Deus sabe. Onde não tem ninguém para bater palma, não tem nada. As pessoas vão por causa de Deus. Então, será que nós iríamos diminuir? Será que nesse dia de a gente ir lá na igreja daqueles irmãos, a gente não combina para ir todo mundo de bicicleta, por exemplo? Ou a pé? Ou ir com um monte de presente para dar para eles? São coisas que não existem mais. As pessoas nem sequer pensam nisso. Nem passa pela cabeça de ninguém. E muitos nem vão em igrejas, entre aspas, pequenas mais. Tem um monte de gente ensinando aí na televisão que ele não prega mais em igrejas pequenas porque ele foi chamado para a multidão. Esse cara é um palhaço. Porque Jesus pregou para uma mulher prostituta na beira do poço sem ninguém ver. Jesus me chamou para a multidão. Não vai. O verdadeiro evangelho implantado em nós vai fazer com que você vá descendo, vá descendo, vá descendo, vá descendo. É o caminho da humildade. O caminho de Jesus Cristo é um caminho de humildade. Não é um caminho de soberba, não é um caminho de cara emproado, gente emproada. Não, é um caminho de humildade. É um caminho de pedir desculpa. É um caminho de pedir perdão. É um caminho de baixar a cabeça. Você que tem muito conhecimento, segunda área terrível, você diminuiria, por amor a Jesus, na sua área de conhecimento e experiência? Eu confesso, já confessei isso aí, já pedi perdão. No que eu chamo de época idiota da minha vida, dentro da igreja, nós tínhamos aquele negócio, como é que chama? Até um pouco também começou na época das vigílias que nós fazíamos com os jovens na época, e da própria escola de embaixadores da época que começou. Era um negócio meio que, se você fosse olhar bem, era um negócio meio elite. Sabe os negócios, esses desejos de elite? A gente está assistindo um filme Tropa de Elite, né? Aquele pelotão que quebra tudo. A gente quer trazer isso aqui para a igreja. Eu estou falando, irmão, porque eu fiz isso aí. Então você põe uma camisa diferente em todo mundo, começa a fazer os caras que morder o cano da boca, e isso aqui é Deus que a gente que faz. Aí o que começa a acontecer imediatamente? Acepção e divisão. Aquele irmão não pode andar com nós, porque nós somos caras. Nós somos homens de Deus. Quem que é? Esse cara daquela igreja aqui é elite. Aqui nós somos os caras da camisa preta escritos com embaixador. Nós evangelizamos. Sabe essas frases? Tudo errado. Tudo errado. Enquanto o próprio Cristo, que ele poderia dizer que tem
elite, chamava os piores pecadores para andar com ele. Agora tem grupos e tropas e sei lá o que de elites dentro das igrejas. Aquele grupo ali daquelas irmãs e as irmãs. Ai. E as irmãs canelas de fogo. Muitas vezes a maioria é um bando de fofoqueira. Grande maioria das vezes. Se junta lá, e mete o pau nos outros depois. Aqui, ó. Aqui, ó. E irmãos, voltemos em nome de Jesus à teologia verdadeira do Espírito Santo, viu? Porque não trouxe o vídeo ainda, não trouxe, mas semana que vem, na semana que vem é o irmão que vai vir, né? O lá. Mas a outra, eu vou trazer o vídeo para você ver aqui. Da igreja de São Paulo, as pessoas sendo curadas, batada no espírito, não sei qual que é, chorando, cantando hinos de fogo, lá, e beijando na boca, depois homem com homem, mulher com mulher, tá tudo sossegado. Tranquilo. Mas, cara, como já me disseram, se você for por essa linha, não vai ficar ninguém na igreja, irmãos, mas não vai entrar no céu. Qual que você acha que é pior? A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Você vai na onde? Se você não estiver lutando diariamente contra o seu eu, contra a sua carne, contra o mundo, você vai se misturar junto com eles. Qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós. Se nós não estivermos todo dia preocupados em, Senhor, no que é que eu devo diminuir? Senhor, meu conhecimento tem me separado das pessoas ou tem ajuntado as pessoas? Meu conhecimento da Bíblia. É aquele homem sabe muito da Bíblia, aquela mulher sabe muito da Bíblia. Que legal, joia. Essas toneladas de conhecimento que a gente tem da Bíblia, ou do sobrenatural, sei lá o que, pergunta, elas estão servindo para aproximar as pessoas ou afastar as pessoas? Se é afastar, está errado. O nosso volume de conhecimento bíblico deveria se transformar, ou melhor, deveria nos transformar. Está entendendo, irmão? Cara, se você é um cara sabe tudo mesmo da Bíblia, que legal, que legal. Mas, cara, por que isso não tem efeito em você? Por que isso não tem efeito em mim? E efeito aqui, irmão, cuidado, tá? Não é ser complacente com o pecado, abraçar. Não estou falando isso. Não é isso. Não confunda. Mas uma das áreas que nós precisamos diminuir é essa do conhecimento e da experiência. Que a gente não deixa ninguém entrar. Que a gente barra as pessoas se sentem mal. Nós não diminuímos, nós queremos subir sempre e vamos se afastando das pessoas. Aquilo que você tem, seja o que for, é para ajudar o outro. Seja o que for que você tenha para ajudar o outro. Terceira, quem de nós poderia diminuir para Jesus nos nossos desejos? Agora. Desejo barra finança. Desejo barra dinheiro. Porque desejo e dinheiro se transformaram praticamente em sinônimo. Mesma coisa. Eu estava vendo um homem falar, achei muito interessante. Um dos grandes desejos da minha vida, irmãos, é ir para Israel. Eu gostaria muito de ir para Israel. Queria mesmo. Mas, para você ir lá hoje dar um rolê lá em Israel, e quem sabe trazer um pouco de água poluída do Rio Jordão, é o rio mais poluído de Israel hoje, e talvez depois tentar vender em algum lugar para tirar o dinheiro da passagem que você gastou, eu gastaria uns 10 mil por pessoa. Mas paguem 900 vezes. Plano, facilidades, né, irmão, para os nossos desejos. Tem, né? Saiu o novo carro, não sei o que, que tem isso, parcelinhas de 500. Quantas parcelas? 2.000 parcelas de R$500.
Você pode. Você pode. Você viu as propagandas? Né? Tudo isso. Você pode, você tem que ter. É o novo, é o quê? Você tem que ter, é o melhor. Não sei o quê. Até uma autoescola aqui em Pina, não sei porquê. Tá? Você merece o melhor. Não entendo os carros velhos, umas coisas horrorosas, mas tá lá. Você merece o melhor. O cara olha e vai em outra. Não sei. Eu achei engraçado. Mas isso é a mensagem, irmãos. É a mensagem. Você tem que comprar isso, rapaz. Você tem que comprar isso, tem que comprar isso. Então, hoje, entre ir para Israel, que eu gostaria muito de ir, muito mesmo, e um lugar onde eu preciso ir, eu vou no preciso. E quando eu era de uma viagem para Israel, eu levava mais 4 irmãos para ajudar na obra missionária na África. Mais 4. Ida e volta e tudo pago. Será que a gente pode abrir mão, como diz aquela canção que nós cantamos, e parece que não entendia muito, né? Aquela canção. Abro mão dos meus sonhos. Meu Deus, gente, acho que a gente não pode cantar essa música mais não. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão da minha vida, cara. Não sou eu esse cara. Não abro mão de nada. Se tiver o meu desejo, a palavra de Deus, a palavra de Deus que vai para as cucuias. Não quero saber o que Jesus falou. O que é que eu quero mesmo? Você conseguiria diminuir? Nós conseguiríamos diminuir os nossos gastos mensais com lixo? Para, por exemplo, volto, apadrinhar uma criança por R$50 por mês e livrar ele da morte por fome e dar uma escola e um futuro diferente para uma criança? Não, cara. Eu vou ficar sem a minha pizza e o meu hambúrguer. Sai fora. Esse é o pensamento, irmãos, de muitos que ainda não entenderam o que é o reino de Deus. E talvez nunca tenham nascido de novo. Porque, irmãos, olha, se nós pegássemos em um ano, 365 dias, 12 meses, todas as pregações da igreja, não somente minha, mas como dos irmãos, todas as pregações da igreja, todas elas têm um núcleo só. O núcleo é a pergunta: você nasceu de novo da água do Espírito, sim ou não? Se é sim, você vai ter os sentimentos, os desejos e o coração de Deus. Se é não, não há quem ponha na sua cabeça. Você vai se sentir roubado, você vai se sentir lesado, você vai se sentir enganado. Não faz sentido. Olha, você tem que perdoar o seu ofensor. Eu não, foi ele que começou. Não faz sentido. Você saca a pistola da justiça própria. Não, foi ele que começou. Ou outra, você não sabe o que me fizeram no verão passado. Tem aquele filme? Eu sei o que vocês fizeram, né? É mais ou menos isso. Aí a gente volta. E você não sabe o que me fizeram. Essas histórias. E a gente não consegue diminuir. A gente tem o conhecimento, como diz Paulo a Timóteo. A gente fala da piedade, mas negamos o poder dela. Nós estamos aqui, culto após culto, a nossa situação piora, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Não pense que você vai passar correndo na catraca, que você não vai. A fila para entrar no céu, ela vai devagarinho. E ai de você se reclamar da fila. É melhor estar naquela fila do que estar na outra. Na outra não tem fila, o buraco é grande. Ali tem fila. Traz a ficha dele, o anjo vai andando devagar. Vou pegar a ficha dele lá. Espera aí, aquela fila. Espera que eu vou pegar a ficha dele lá. Aí vai lá, pega uma ficha. Qual que é o seu nome mesmo? Ai, rapaz, é nessa ficha. Espera aí um pouquinho. Sabe aquela coisa bem de repartição pública? Já vai ter gente que vai repetir do céu ali na fila de entrada, que vai ficar bravo. Olha, se viu Jesus não colocar mais anjos para trabalhar nesse negócio? Falta de respeito. Será que nós podemos diminuir, irmãos? Será que você pode andar no caminho da humildade? Nas áreas da nossa vida? Será que a gente pode gastar menos por um ideal maior do que nós? Será que a gente pode deixar de comprar a última inovação tecnológica para salvar uma vida de uma pessoa? Será que eu posso olhar a minha despensa
mensalmente ver, poxa, a gente não vai comer isso aqui, vamos separar, vamos mandar no bom samaritano, vamos dividir com aquele irmão. Será que existe esse pensamento? Será que a gente diminui por causa do outro? A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz tanta coisa. Eu quero encerrar essa palavra com Efésios capítulo 2, por favor. Perdão, é Filipenses capítulo 2. Encerro aqui, Filipenses capítulo 2. Onde o apóstolo Paulo já vai falar. Filipenses 2:5. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja, querido: tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Isso daí é um imperativo. Nós temos que estar trabalhando nisso, irmãos. Não é ler, eu li já isso aí, tenho decorado esse versículo. Irmão, a gente está enganado. A gente está enganado muitas vezes com a questão do evangelho. Nós estamos correndo perigo, queridos. Tenha em você o sentimento de Jesus. Que foi o quê? Porque ele era Deus. Ó, riqueza, experiência, poder, tudo no máximo, ilimitadamente superior. O que ele fez? Não julgou com usurpação ser igual a Deus. A si mesmo começa a se esvaziar. Olha o exemplo. Ele, sendo Deus, começou a se... Por que ele começou a se esvaziar? Porque se ele vem aqui como ele é, ele destruir a terra e você e todo mundo. Então ele precisou ir se diminuindo. O próprio Cristo foi se diminuindo por causa de nós. Aí chega a gente, não quer diminuir por causa dos outros, não quer diminuir, não quer servir, não quer nada. Nós queremos ser servidos. O chamado do Evangelho não é ser servido. O chamado do Evangelho é servir o outro. Mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. Se tornou em semelhança de homens. Engraçado. Deus tornou em semelhança de homens. Aí os homens querem se tornar em semelhança de quem? De Deus. Essa conversa antiga do diabo também. Tem um adesivo na internet, eu achei muito... Um adesivo não, um banner. Eu achei lindo aquela frase. Uma frase do Ariovaldo Ramos que diz assim, né? Toda criança, todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Só Deus quis ser criança. Então ele se transformou e entrou na barriga de uma mulher, de uma mãe. Vamos fazer a oração das mães aqui. Você vai me acompanhar nessa oração. Essa é uma benção. Foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. O que é a si mesmo se humilhou? Será que ele chegava assim: oi pessoal, eu sou Jesus, filho de Deus, então eu tenho que me humilhar. Você pode dar um tapa na minha cara? Ai, me humilhei. Não é isso, não. Se humilhar não é ser saco de pancada dos outros. Se humilhar, que ele sabia quem ele era. Ele sabia, ele tinha noção. Assim como você tem que ter noção. Você não pode perder a noção de quem você é. Mas é nessa hora que você tem que dominar o pecado, porque ele já está na sua porta, já para te pegar. É lógico que você tem dons e habilidades mais do que o outro, mais desenvolvidas que o outro. É lógico, mas nessa hora você se humilha, você baixa o nível e deixa aqueles irmãos passar e eles se sentem confortáveis no meio de você e não se sentem ameaçados porque você é tão santo, cara. Você é um cara extraordinário. Você é uma pessoa muito. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Quem pode obedecer o chamado para morrer? Quando João Batista falou que ele cresça e eu diminua, é o mesmo verso. Quem é que pode hoje obedecer um chamado da morte? Da morte do eu, da morte das vontades, da morte das nossas prioridades, de como a gente vê a vida,
como a gente vê o outro. Se Jesus pedisse algo a você hoje, você faria qualquer coisa. Se Jesus falasse, filho, faça isso, você faria. Ó, quando acabar o culto, vai fazer tal coisa. Ah, mas Jesus, Jesus, aí, pô. Será que nós faríamos? Será que nós faríamos algo para Deus, algo para o Espírito Santo, se Ele nos pedisse, se você sentisse isso no seu coração? Ou se você lesse na Escritura, puxa, a Escritura diz isso, e eu não faço isso. Ah, vamos passar para outra página, deixa eu ver aqui, a promessa. Nós temos que ser como Jesus, não é isso? Essa é a missão da igreja ou não? Nós temos que ser como Jesus ou tem que ser como quem? Eu me converti em 1900. Tá, se isso é verdade, a vida de Deus tem que estar brotando dentro de você dia após dia. Não existe outra maneira, não tem. E isso é tão importante que uma outra pessoa só vai poder nascer de novo se eu realmente for nascer de novo. Porque se eu for nascer de novo, eu vou jogar semente para ele. Eu não vou impedi-lo. A grande maioria, irmãos, das pessoas ainda não conseguem entrar na igreja porque é um ambiente ameaçador para ele. Ainda é. Porque as pessoas são carregadas de pecados e erros, como nós. Mas ainda para muitas pessoas conseguir sentar aqui no meio da congregação é muito difícil. Porque nós ainda não temos dado lugar a diminuir ao ponto que Jesus apareça em você e aquela pessoa consiga encontrar Jesus na igreja. Encontrar Jesus na igreja para uma pessoa, irmão, é muito mais, pode ser diferente. É uma experiência diferente para várias pessoas. Por exemplo, tem gente que veio aqui e falou, cara, pregação, falou comigo, mudei de vida. Glória a Deus, é o Senhor. Tem gente que não lembra da pregação nem que, mas ele lembra do irmão que recebeu ele lá na porta com um abraço, com um sorriso. Aquilo lá ganhou ele, aquilo. Mas as pessoas acham que não dá valor para aquilo. O fato é que todos nós dentro deveríamos estar preocupados em como é que eu tenho que fazer para diminuir mais. Eu estou aparecendo muito. Como é, ou aonde é que eu tenho que começar a trabalhar na minha vida para eu diminuir mais, para Jesus aparecer, para que alguém consiga ser salvo, para que eu não seja o contrário. Ao invés de eu ser a ponte de salvação para ele conhecer Deus, eu sou a barreira, que quando as pessoas me conhecem, não querem mais Jesus. Que Deus nos ajude, gente. Que a gente caia, como diz aquele filho pródigo, né? As pessoas pensam que o filho pródigo é um cara que está lá no boteco, lá. Está cheio de filho pródigo aqui, talvez, essa noite. Como eu sempre gosto de dizer, aquele irmão e aquela irmã está lá no meio do não sei lá onde lá. Tá, todo mundo está vendo? Tá, legal. Mas ele não começou, aquilo lá não é a queda foi aqui, ó. É aqui que as pessoas caem. Aquilo que nós estamos vendo é o resultado da queda. É o fruto que já está brotando. A pessoa cai aqui, ó. Mas a gente dá a mão. A grande maioria de nós ainda está querendo arrumar um advogado de defesa para ele. Lembra que Jesus falou, chegou dois irmãos, ei Jesus, é o seguinte, tinha uma herança, não sei o quê, e aí agora tem que repartir. Jesus parou com ver. Jesus era muito educado, né? Gente, quem que me tornou juiz entre vocês dois? Não quero saber dessa conversa de quem é herança não, rapaz. Estou aqui na outra missão. E é o seguinte, você quer me seguir, dá tudo o dinheiro para o seu irmão, deixa ele ficar com o dinheiro e vamos embora. Ah, ficaram ruim. A grande maioria das pessoas ainda estão querendo advogar para ganhar suas guerras internas com outras pessoas. Irmão, solta isso no chão. E ó, talvez você tenha que diminuir nessa área, na área dos seus direitos.
E agora, a área dos direitos, eu tenho direito de estar assim. Eu fui ferido, eu fui machucada, então eu tenho direito de estar assim. Quem é que falou? Quem disse? Isso é, se você nasceu de novo, essa causa devia estar na mão do advogado, não é? Quem é advogado, hein? Meu advogado, velho, meu Senhor. Então entrega na mão do advogado, pelo amor de Deus. Para de ficar degladiando com pessoas e pega o seu caso, seja lá qual for, e diminui. Fala assim, ó, seu advogado, eu confio no Senhor. O Senhor é meu juiz, o Senhor é minha justiça, está tudo na mão do Senhor. E quando você põe na mão do Senhor, agora eu paro. Não pensa, irmão, que Deus é o seu vingador. Deus, Ele é vingador, Ele pode fazer vingança. Ele pode, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz a palavra de Deus. Só que na grande maioria Ele não vai fazer, não. Aquele seu ofensor, você entregou na mão, entrega na mão de Deus. Muitas pessoas já estão falando isso, aí Deus, dá um jeito de mata ele, né? Castiga ele. Eu já falei que o pastor não quer castigar, já falei que o casal de irmão não quer castigar. Então eu vou botar na mão de Deus. Deus castiga ele. Deus fala assim, não vou castigar. É que a pessoa vem, aparece bem na sua frente. Oh, isso é Deus. É Deus o quê?